Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou falando particularmente com o segundo A, segundo B, segundo C e segundo D. Segundo A e B de manhã, segundo C e D da noite. Essa semana, como a semana passada, eu não vou pedir nenhuma atividade para ser entregue. Porém, vocês vão fazer uma atividade no caderno que eu vou falar daqui a pouco, ok? E como eu disse semana passada, o caderno do aluno só vai chegar no final de agosto, essa é a previsão que nós temos. Mas eu estou seguindo o caderno do aluno em toda a nossas informações aqui, nossa aula estão sendo seguidas porque eu já tenho acesso a essas informações. Então, quando chegar o caderno do aluno, você vai assistir as aulas e eu estou falando exatamente o que está lá, vai ficar fácil de você acompanhar. E aí, qualquer dúvida, você sabe, é só você me chamar no WhatsApp, qualquer evento aí pode me chamar que eu atendo o mais rápido possível, ok? Estou aí atendendo todo mundo, respondendo todos os e-mails, né? E então, qualquer dúvida, não se furte a me procurar, ok? Qualquer problema, nós conversamos e tentamos resolver. Então, a partir da semana passada, você já tem lá disponível aulas do terceiro bimestre, a pasta do terceiro bimestre já está disponível para vocês. Então, toda semana faça uma síntese das aulas que nós vamos ter, ok? Então, hoje você vai saber o que tem que fazer do exercício, um exercício muito simples, e depois você faça uma síntese da aula que você teve, beleza? Então, vamos lá. Semana passada nós estávamos falando sobre mortalidade, natalidade, né, população, aumento de população. Eu falei de um gráfico desde 1890 até 2020 sobre a nossa população. Nossa população em 1890 era 14 milhões e 330 aproximadamente. Em 2020, 211 milhões e 152 por volta disso de habitantes no Brasil. Depois nós avaliamos um outro gráfico em que mostrava que a taxa de mortalidade por mil habitantes estava praticamente em equilíbrio, né? Ou seja, nem aumentou nem diminuiu, estava numa constante. E essas informações são de 2015, né? E desculpe, 2013, mas essa avaliação mostrava uma perspectiva de 2000 até 2015. E a próxima, também de 2000 a 2015, mostrava um declínio acentuado da taxa de fecundidade no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos isso semana passada. A taxa de fecundidade total, a capacidade que as mães e os pais têm a mulher de engravidar, no ano 2000 era 2,39, ou seja, 2,39 filhos por casal. O professor já explicou essa questão aí dos quebrados aí na estatística de ter filho ou não. Isso era no ano 2000, 2,39. Tá? Só que hoje essa taxa caiu para 1,72, ou seja, menos de 2 filhos por casal. Certo? Tem vários fatores que determinam essa mudança aí na taxa de fecundidade. A evolução da mulher no mercado de trabalho, a evolução da medicina, a evolução dos remédios anti geração de crianças, né? Os anticoncepcionais, né? Não só a pílula, como todos os outros, né? Anticoncepção de um filho, né? E uma opção também das pessoas terem filhos mais tarde, o advento da mudança de atitude, a condição material melhorando, a quantidade de filhos diminui. Então, todos esses fatores fizeram decair a taxa média de filhos por casal. Um pouquinho antes, o professor havia comentado aqui com vocês sobre a mudança, né, do percentual de brancos, de negros, né? Então eu queria pedir uma outra coisa aqui para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem no caderno, né,
de onde sua família veio, né? De onde sua família migrou para vir até São Bernardo do Campo? Para São Paulo, mais especificamente São Bernardo do Campo. Primeira pergunta: de onde sua família migrou? Certo? Segunda pergunta: você é natural de qual cidade ou estado do nosso país? Terceira pergunta: tem ou teve quantos irmãos? Tá? Quarta pergunta: pretendo ou tenho quantos filhos? No caso aí do pessoal do segundo ano não tem filho ainda, mas você pretende ter quantos filhos? Tá? Fique tranquilo, isso é só uma pergunta, não precisa ficar preocupado com isso não, e mesmo porque isso está longe de acontecer, eu espero, certo? Mas é só para a gente ter uma ideia, a gente debater depois, tá bom? Então você faça essas 4 perguntas, responda essas 4 perguntas e coloque no seu caderno. Obviamente que é pessoal, né? E vocês vão enviar para mim mais para frente. Por enquanto, só coloque no caderno. Então, responda essas 4 perguntas e depois você faça uma síntese da aula de hoje, o que você aprendeu com a aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos também o trabalho e o mercado de trabalho. Bom, trabalho é a capacidade que você tem de trabalhar, né? E tem um mundo de trabalho, tudo que envolve o trabalho fora ou dentro de casa. E o mercado de trabalho é como está o mercado de trabalho na sociedade, como é que esse mercado de trabalho está vendo você, né? Tem mais oportunidades, menos oportunidades, a taxa de desemprego aumentou, diminuiu, obviamente agora por conta do Covid a taxa de desemprego foi às alturas, a quantidade de pessoas desempregadas aumentou muito, né, por toda essa questão. Já estava antes do Covid. Obviamente, com o Covid potencializou muito, certo? Então, nós temos uma tabela aqui da faixa etária de 10 a 15 anos, né, em 1995, quanto que tinha, e hoje em 2015. Por exemplo, só uma curiosidade, de 10 a 15 anos, em 95, tinha 1.605.000 pessoas. Em 2015, 295 mil pessoas. Professor, por que caiu tanto? Porque nesse interim, né, na Constituição de 1988, houve uma mudança que significou mudança nos outros anos, que efetivamente potencializou a questão da lei do Estatuto do Menor, que proibiu crianças de trabalharem antes dos 14 anos, ok? É óbvio que nós sabemos que fora da lei existe muito esse trabalho, mas esse trabalho tem um nome, que é o trabalho infantil, né? Que invariavelmente é um trabalho sem legalidade, obviamente sem legalidade nenhuma, sem apoio nenhum e trabalhando nas piores condições possíveis. Nós temos exemplos aí pelo país inteiro, né? No corte da cana, nas carvoarias, na produção de tijolos, principalmente no Nordeste, da produção do açaí, do coquinho ali, de outros coquinhos ali. A criança às vezes começa a trabalhar com 4 anos, 5 anos, absurdamente. Crianças que perdem a mão lá na produção de tijolos, né? Nas olarias. Na carvoaria elas têm problema de pulmão. No corte da cana, muitas morrem cortando a cana. Então, a gente pensa que isso não existe mais, está aí. Isso sem falar na prostituição infantil. Esse é outro problema terrível no nosso país, né? Mas aí com o advento das leis do Estatuto do Menor, isso foi proibido. Então, em áreas mais desenvolvidas, isso não ocorre porque é ilegal. Mas nós sabemos que o nosso país, infelizmente, ainda é esse crime absurdo de crianças trabalhando quando deviam estar estudando ou brincando. Então, aí depois vai aumentando conforme a faixa etária. 16 a 17 anos era 1.073.000 em 1995, depois caiu para 581 mil. Você vê que as possibilidades para os jovens vêm caindo. Aí conforme vai aumentando a idade, aí já vai modificando. Por exemplo, de 18 a 24 anos,
quase que se manteve igual aí de 95, aumentou 100 mil só. Tem quase 5 milhões de pessoas nessa faixa etária, de 18 a 24 anos. Hoje nós temos, ou melhor, desculpe, hoje não, 2015, 4 milhões e 900. De 30 a 44 hoje temos 15 milhões, de 45 a 59 já começa a cair para 11 milhões e de 60 anos ou mais 2 milhões e 764. Né? Então, de acordo com a sua faixa etária, você tem uma possibilidade de mercado melhor ou pior. Então, aqui na apostila está falando sobre uma desigualdade. As mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana. Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas, enquanto a dos homens era de 46,1 horas. Em relação às atividades não remuneradas, mais de 90% das mulheres declaram realizar atividades domésticas, proporção que se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos, assim como a dos homens em torno de 50%. Esses são alguns dos dados destacados nas séries históricas de 95 a 2015, da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios. Bom, nós sabemos que uma coisa é que o cara fala lá na pesquisa, outra coisa é o que ele faz em casa, né? Então, aqui, nós temos aqui uma tabela de esperança de vida ao nascer. Nós temos uma tabela, essa tabela é de 2017. Então, eu vou só falar para vocês o pior e o melhor, tá bom? Então, a expectativa média de vida, a maior do nosso país, é de 79,4 anos, é em Santa Catarina. Essa é a melhor expectativa de vida do país. Não se esqueça que Santa Catarina, o clima é mais frio, tá? E a condição de vida é muito boa, região sul é melhor, região sul e sudeste são as melhores do país. Agora vamos para as piores. A pior expectativa média de vida aqui é a do Maranhão, né? E a segunda pior é a do Piauí. E a melhor, como o professor falou, é de Santa Catarina. A segunda melhor, há um empate aqui entre Distrito Federal e São Paulo. Mas não se esqueçam que o Distrito Federal é aquela condição. Boa parte de toda a renda nacional passa pelo Distrito Federal por conta dos impostos federais, que tem que passar pelo Distrito Federal por conta que a União está lá. O recolhimento dos impostos passa pelo Distrito Federal, certo? Então, eles têm uma condição de vida um pouco melhor, também por conta dessa renda que passa pelo Distrito Federal durante um tempo. Depois ela, entre aspas, é redistribuída pelo resto do país, né? Então, o que nós vemos que a média é 74,9, se minha memória não falha, né? A expectativa média de vida do brasileiro. Mas há diferenças entre os estados brasileiros. Há uma diferença de condição material entre o sul e o norte e nordeste, por exemplo. Ok? Muito significativa. Então, eu vou dar mais uma atividade para vocês fazerem no caderno hoje. Qual é a expectativa média de vida do brasileiro? Tá? Eu já falei agora há pouco. Vocês vão pegar o dado mais recente e vocês vão encontrar isso no IBGE. Vá ao site do IBGE que você vai encontrar isso facinho, coisa de 5 minutos. Nem isso. E da população do estado de São Paulo. Tá? Você vai ver lá qual que é a expectativa média de vida de São Paulo. Acho que eu já falei. Mais uma pergunta. Quais são os fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida? Tá? Então, mais essas duas perguntinhas para vocês responderem e colocarem no caderno. Façam essas atividades, porque eu vou pedir isso para você me entregar mais para frente. Então, vá acompanhando as aulas e faça todas as atividades que o professor pedir. Ok? Se você não assistir a aula inteira, não vai saber o que tem que fazer. Precisa assistir a aula. Certo? Só relembrando. O fato de ter uma expectativa média de vida de 74,9 anos,
por brasileiro, mais ou menos isso, não quer dizer que todos tenham essa condição, porque, como o professor já falou, é uma média. Então, temos condições melhores e condições piores dentro do país. Aliás, são condições muito desiguais, né? As regiões são muito desiguais nesse sentido, certo? Então, quem tem a condição material melhor vai viver mais tempo e melhor. Quem tem uma condição material pior vai viver menos tempo e vai viver pior. Então, esse fator é determinante aí para você entender essa condição de expectativa média de vida do brasileiro. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre segregação socioespacial e exclusão social. Segregação é separação, né? E essa segregação socioespacial quer dizer que em cada espaço vai morar, quem mora num determinado lugar tem uma condição, quem mora em outro lugar tem pessoas que não podem morar em determinados lugares e assim consecutivamente. E a exclusão social, que é a pessoa está fora desse processo. Semana que vem nós vamos começar nesse assunto. Espero que vocês tenham tido uma boa aula. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp durante a semana, certo? E nós vamos falando durante a semana, tá? Qualquer coisa, não se furte a me chamar. Estou à disponibilidade de vocês para tirar dúvida, para resolver algum problema sempre, tá bom? É só me chamar. Beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau.